Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais uma semana, pessoal. E que semana, hein? Vai ser uma semana extraordinária. Já quero começar essa transmissão aqui declarando isso sobre a sua vida. Você vai viver uma semana extraordinária. Por quê? É uma semana especial. Dentro do calendário de Deus, essa é uma semana especial. E se é especial no calendário de Deus, também é especial no meu calendário, no seu calendário. Nós precisamos realinhar a nossa vida, o nosso tempo com aquilo que Deus está fazendo. Então, essa semana eu tirei aqui para compartilhar com você sobre isso. Vamos falar sobre o que? Pentecostes, tempo de céus abertos. É o tempo que os céus estão abertos, irmãos, sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E Deus quer derramar algo novo na sua vida nesses dias. Só que para isso você precisa entender. Veja bem, quando nós falamos de um tempo de celebração, quando nós falamos de Pentecostes, Páscoa, quando nós falamos desses tempos, né, que são os tempos determinados por Deus, são tempos que Deus determina. Para quê? Para ter um encontro com o seu povo com essa família espiritual que ela é sem proporções. Então, nós somos chamados a viver esse tempo especial da parte de Deus. E por que acontece, né, esses tempos? São chamados tempos definidos por Deus. Por que eles acontecem? Veja bem, você como homem, né, você pode muitas vezes, ao longo do caminho de 12 meses, você pode ir se desvinculando, você pode ir perdendo a sua agilidade, você pode ir se perdendo na sua caminhada. E isso, muitas pessoas vão experimentar isso, vez por outra. Todos nós, digamos assim, podemos experimentar isso vez por outra, porque somos homens, irmãos, somos seres humanos, então temos nossas falhas, temos nossas dificuldades, temos nossas lutas. Porém, o que acontece? Quando nós olhamos no calendário, não no calendário do homem, mas no calendário bíblico, quando nós olhamos, quando nós vemos ali que é chegado uma dessas três festas, estas três festas, elas são um convite do Eterno, um convite que Deus faz a mim e a você, a todo o seu povo, para virem se encontrar com Ele. É um tempo onde nós precisamos parar a nossa agenda, precisamos sair da nossa correria, precisamos sair, sabe, daquela agitação e entrarmos na presença do Senhor com intencionalidade. Agora presta bem atenção. Quando você entende que esses tempos estão se cumprindo, que esse tempo está chegado, o último tempo nós vivemos ele por volta de 50 dias atrás, que foi o tempo da Páscoa. E a Páscoa fala de que foi um tempo muito poderoso para nós. Né? Se você esteve aqui comigo no Instagram, nós estivemos aqui compartilhando, estivemos aqui falando sobre esse tempo também. Porque fala de quê? De um tempo de libertação. É o tempo que Deus quer libertar o seu povo, é o tempo que Deus quer tirar o seu povo de toda a escravidão. E de repente, né, pessoas quando olham para isso, elas falam assim, mas eu já sou livre, eu estou em Cristo. Sim, irmão, só que o que acontece? Na nossa caminhada aqui na Terra como homens, nós vamos sim nos ver de tempos em tempos novas prisões. E tem coisas que ainda não foram resolvidas, mas que isso continua existindo na nossa vida e isso precisa ser quebrado. Então, quando eu entro, por exemplo, dentro do tempo da Páscoa, o que eu estou vivenciando, né? Porque para muitas pessoas a libertação ela é apenas um evento. E a libertação não é um evento, é um processo. Você está sendo liberto. À medida que você vai se permanecendo no Senhor, vai se dando nessa caminhada, nessa jornada, você está sendo liberto. Não olhe a libertação como um evento que vai acontecer uma única vez na sua vida, está tudo pronto. Mas olhe isso como um evento, como um acontecimento que vai te acompanhar durante toda a vida. À medida que você vai avançando, você vai perceber que é como camadas, é como tirar camadas de uma cebola. Você vai perceber que nas camadas inferiores ainda existem questões que você carrega que precisa ser resolvida e você não vai conseguir resolver essas questões na força do seu próprio braço. Mas você precisa de uma ajuda divina para que isso possa se romper, para que isso possa se quebrar, para que um novo nível de liberdade se estabeleça na sua vida. Ponto. Isso na Páscoa. Porém, agora estamos 50 dias depois da Páscoa.
50 dias depois da Páscoa, a festa das semanas, conte 7 semanas de 7 dias, 49, mais um. Então chegamos no dia 50, que é o tempo do Pentecostes. No tempo do Pentecostes, que é a segunda festa, ou seja, o segundo momento que Deus nos chama a estar juntamente com Ele, a estarmos na presença dEle intencionalmente. Eu não sei o que aconteceu na sua vida nos últimos 50 dias. Eu não sei como você caminhou, eu não sei que tipo de pensamento foi colocado na sua mente, eu não sei o que afetou o teu coração, eu não sei o que afetou a sua caminhada, mas esse tempo de Pentecostes, Deus está nos chamando a realinhar. Então, nesse realinhamento, preste bem atenção, não é o céu que alinha comigo, é eu na terra me alinhando com os céus. Eu alinhando a minha vida com aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está fazendo. E nesse tempo de festas, algo muito importante que Deus quer que nós possamos ter isso em mente, porque é um tempo que Ele quer quebrar toda a opressão do maligno na nossa vida. O que é a opressão? A opressão é a força demoníaca que gera essa confusão na sua mente, que gera essa confusão nos seus sentimentos, nas suas emoções, que te torna uma pessoa descontrolada emocionalmente, não tem clareza, não tem firmeza para avançar, são pessoas inconstantes, ainda são meninos. Por quê? Porque falta, sabe, algo interno. Mas esse algo interno não vai ser desenvolvido simplesmente, irmão, pela força da vontade. Não é só obra de estudos, mas estou falando de quebrar uma opressão maligna. Algo que é maligno, que vem de fora para dentro. Uma opressão demoníaca que gera, sabe, um distúrbio em todo o seu ser integral. Então, quando essa opressão é quebrada, é quando nós viemos diante do Senhor. E este tempo de Pentecostes é um tempo onde Deus quer quebrar toda a opressão maligna. Então, se você tem vivido dias de opressão, dias de confusão, dias em que o seu coração, a sua alma está inquieta, esses são dias onde Deus quer quebrar tudo isso que está vindo sobre a sua vida e liberar um novo nível de liberdade. Há um novo nível de liberdade. Irmãos, depois desses dias, veja bem, hoje é dia 2/6. Nós vamos de 2/6 a 7/6. De segunda-feira até no sábado nós vamos ter essas lives aqui. Então são 6 dias compartilhando sobre Pentecostes. São 6 dias trazendo a revelação do Pentecostes, falando desse agir, desse mover, desse poder de Deus, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, é uma pessoa. Eu e você precisamos dele. Abra um parêntese e entenda. Veja bem, estamos falando do DDD, descubra, desperte e desenvolva seus dons espirituais. E por isso é importante pararmos aqui para podermos entender o Pentecostes, entender o Espírito Santo, quem é, como ele age, como ele trabalha na minha vida, porque é ele que distribui os dons espirituais. Então, é ele que digamos assim, é ele que tem o acesso a essa loja de aplicativos espirituais que é colocado na minha vida e na sua vida, e nós precisamos conhecer, entender, estar familiarizados com ele, termos harmonia com o Espírito Santo, termos um envolvimento saudável com o Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso que eu quero que você tenha o seu coração aberto para esses dias. Fecha parênteses, você vai sair dessa semana melhor e maior, você vai sair com mais clareza, com mais revelação, com mais unção. Então, eu quero declarar sede e fome sobre o teu espírito nesse dia, sabe, que o teu espírito seja assim, despertado para um novo nível de sede e fome, diante de tudo o que vamos falar, compartilhar aqui, para que a sua vida seja tremendamente transformada, até no domingo, onde vai ser o dia 8/6, que é a data da festa de Pentecostes. Amém? Então vamos lá. Veja bem, o que é o Pentecostes? Pentecostes é a celebração da provisão de Deus. É um tempo onde nós celebramos a provisão, o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Então, estes são dias de celebrar provisão. São dias de celebração, não são dias de choro. Quando falamos de Pentecostes, falamos de festa. Deus é festivo. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. Falamos de festas, Deus é festivo. Agora, presta bem atenção, pega o texto, você que está aí, anotando, anota o texto. Êxodo 19, no verso 16. Êxodo 19, verso 16.
Mestre, mas você está falando de Pentecostes, está indo lá no Antigo Testamento? Sim, o Pentecostes ele começou lá no Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança. Então veja bem, Êxodo 19, no verso 16, fala assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte. Moisés levou o povo para fora e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente e o Senhor chamou Moisés para o alto do monte. Então, a festa de Pentecostes é algo que nós vemos descrito desde o Antigo Testamento. Êxodo 19. Êxodo 19. Nós já vemos ali a primeira menção que faz referência ao Pentecostes. Verso 16. Olha o que fala aqui, ó, verso 18. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Como que o Senhor desceu? Em forma de fogo. Guarda isso. Nuvens de fumaça subiam ao céu como uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente, enquanto o barulho da trombeta aumentava. Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte, e ele subiu. Irmão, imagina essa cena. Isso aqui é uma cena assim, de filme. Só Hollywood para conseguir reproduzir isso com toda essa narrativa. Foi algo tão poderoso, porque o próprio Deus desceu. Deus desceu. Os céus se rasgaram, Deus desceu na terra. Né? Na manhã do terceiro dia houve um estrondo. Imagina isso, um estrondo e clarão de raios e uma nuvem densa envolveu todo o monte. Aí uma nuvem bem escura envolve todo o monte. Um toque longo de trombeta ressoou e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Quando a trombeta ressoou, o povo que estava lá embaixo no acampamento começou a tremer. 2 milhões de homens e mulheres e crianças tremendo. Imagina isso. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. Moisés falou: vamos lá, que é Deus que está chegando. E o povo: está doido, Moisés? Moço, estou com medo. olha lá fora, o tempo fechou, minhas roupas no varal vai molhar, parece que vai chover. Não, mas olha essa trombeta, só de ouvir essa trombeta eu tremo todo. Verso 18, o monte estava coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido. Deus desceu no monte, irmão. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha. Parecia que o Monte Sinai estava em chamas, estava todo flamejante. Por quê? Porque o próprio Deus tinha descido naquele lugar. Isso aqui é a cena de filme. Verso 19, enquanto o barulho da trombeta aumentava, e o barulho só aumentando, a trombeta tocando, Moisés falava e Deus respondia. Como que Deus respondia? Com voz de trovão. Imagina, Moisés conversando com Deus e Deus respondendo, só que Deus respondia, a voz dele era como um trovão. Abre aspas, irmãos. O Deus do trovão não é o Thor da Marvel. Meu pai, o seu pai, ele é o Deus do trovão. Ele controla o trovão. A voz dele é como um trovão. É ele que é. Verso 20. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Só Moisés conseguiu subir, porque o povo não teve coragem. Agora, abra comigo em Atos 2, verso 1. Atos 2, no verso 1. Olha o que fala. Fala assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Irmão, faz um paralelo agora entre as duas cenas. A primeira cena é de Êxodo 19. A segunda cena de Atos 2. Nos dias que se cumpriram o Pentecostes, lá em Atos, o que o texto fala? Estavam todos reunidos, tinha um acampamento de homens que estavam ali, reunidos. De repente,
veio do céu um ruído. Lembra que lá em Êxodo 19 também veio um ruído? A trombeta tocando, e o povo começou a tremer, falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí o papai chegando, Moisés falando. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. O ruído começou a vir do céu para a terra, e um vento impetuoso veio e encheu o cenário daquela casa. Irmão, não fica assustado se um vento começar a soprar aí na sua casa agora não, tá? Não fica assustado, não. Mestre, será que tem alguma coisa? É o Espírito Santo enchendo a casa. É o Espírito Santo trazendo de repente dele. Né? De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Imagina que loucura, mano. Veio como que línguas, como que de fogo, e tinha mais ou menos 120 pessoas dentro daquele ambiente. E sobre a cabeça de cada um deles, pousou uma língua como que de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmão, isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso, né? Vamos entender isso aqui, presta atenção. Lá em Gênesis 1, quando fala que a terra estava sem forma e vazia, fala assim, o Espírito de Deus, desculpa, pairava sobre a face das águas. Então, a gente vê o Espírito Santo no início da criação. O Espírito Santo estava no início da criação. Quando Deus começou a criar, restaurar a terra, né, o Espírito Santo fez parte da restauração. A palavra fala que ele pairava sobre a face das águas. E ele pairava fazendo o quê? Ele estava incubando. Ele estava como uma galinha gerando uma incubação, incubando os ovos, gerando os seus pintinhos. Então, o Espírito Santo estava ali sob as águas, gerando desde o início. Aí presta atenção. E disse Deus, haja luz. Ao pronunciar, né, quando Deus vem e pronuncia, libera o verbo, o que acontece? Ele coloca em movimento a criação e as coisas começam a ser criadas. E quem começa a ajudar a Deus na criação? O próprio Espírito Santo. Ele estava presente lá em Gênesis 1, participando da criação. Aí, o que você vai ver? Você vai perceber que quando você começa desde Gênesis na leitura, você vai perceber que o Espírito Santo, ele não estava liberado, disponível como nós temos hoje. Ele era restrito a poucas pessoas. Isso que eu quero que você entenda para entender o valor daquilo que nós temos, o valor daquilo que nós precisamos nesses dias, ter uma revelação aberta, ter um espírito aberto para entender, para realmente celebrarmos essa provisão divina que nós recebemos, que é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. Não é o Espírito Santo da Shopee, irmão. Não é o Espírito Santo Júnior, não é um Espírito Santo genérico, é o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, que habita em mim. Amém? Você está entendendo? Porque olha o que acontece. Aleluia. Deixa eu te mostrar aqui, porque não é algo que estava disponível para todas as pessoas. Não é algo que todas as pessoas que poderiam falar assim, eu quero e eu vou ter. Não, no Antigo Testamento isso era dado apenas a algumas pessoas. Algumas pessoas poderiam receber o Espírito Santo. O que nós vemos acontecer aqui em Atos, a partir de Atos 2, não foi algo que foi dado para todos. Porque de repente hoje você fala assim, mestre, eu não estou lá em Êxodo. Não, você não tem Êxodo, você está na Nova Aliança. E na Nova Aliança isso está disponível para todos. Todos nós. Agora, o quanto você quer disso? O quanto você quer entender isso? O quanto você quer ser cheio dele? O quanto você quer conhecer o Espírito Santo de Deus? Porque esses são dias, irmãos, de céus abertos. Os céus estão sendo rasgados por Deus novamente. Há um derramar do céu para a terra. Só que, veja bem, os céus estão abertos, mas você tem fome e sede para beber daquilo que os céus estão liberando nesses dias? Você tem fome e sede? Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta. Deixa eu achar o texto aqui só um minutinho. Aleluia. Glória a Deus. Números 11, você que está aí com o texto, vai lá em Números 11. Olha o que acontece. Números 11 começa um embate ali. Sabe, o povo começa a murmurar e o coração de Moisés vai se desgostando, ele vai ficando chateado com aquilo. Porém, ele começa a achar que o cargo dele, que a função que ele estava era muito pesada. Aí ele faz uma queixa com o Senhor. E o Senhor fala com ele assim: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou te levantar ajudadores, eu vou te levantar pessoas que vão te ajudar a caminhar naquilo que eu te chamei a fazer. Aí Deus pega e fala assim: Moisés, separa 70 homens, 70 príncipes. Né? Está em Números 11. Números 11, a partir do verso 11. Aí fala assim, ó: disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como ama leva a criança que mama a terra, que sob juramento prometeste aos seus pais? Ele falou: eu pari esse povo? Porque, então, se eu não pari esse povo, por que você colocou essa responsabilidade sobre mim? Verso 13, né? Aí ele faz aqui a queixa da carne, tal. Verso 16, eles continuam esse diálogo. Veja bem. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo. Eu tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as aleves tu somente. O que Deus estava falando aqui? Moisés, você reclamou comigo, seu carro está pesado. Então, o que eu vou fazer com você? Eu não vou deixar mais você sozinho. Junta 70. Eu quero que você liste 70 homens, e eu vou pegar esses 70 homens, você vai trazer até a porta da tenda, e eu vou descer ali, e eu vou pegar do Espírito Santo que eu coloquei sobre a sua vida, e eu vou colocar também na vida deles. O que Deus estava falando aqui? Eu vou dar a você 70 pessoas que vão te ajudar na sua missão, naquilo que você foi chamado a fazer, e eu vou trazer sobre eles da mesma coisa que eu coloquei em você, o meu Espírito. Eu vou distribuir neles do Espírito que eu já coloquei sobre a sua vida. Verso 18. Disse o povo: santificai-vos, para amanhã e comereis carne. Parará, 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 parará. Atar-se-ão, porém o Senhor respondeu a Moisés. Então correu. Verso 25, irmão. Fala assim, ó: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Ou seja, na mesma hora que eles receberam do Espírito que estava em Moisés, eles também se tornaram profetas ali. Eles profetizaram naquele momento, mas não profetizaram mais, é o que o texto fala. Porém, no arraial... Verso 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. 2 homens tinham um nome na lista, eles não apareceram na hora certa, no lugar certo, porém, porque o nome deles estava na lista, independente deles estarem no lugar ou não, onde eles estavam, o Espírito foi derramado sobre a vida deles. E eles estavam no meio do povo naquela hora, e naquela hora o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a profetizar. Porém, era algo que as pessoas não estavam acostumadas. Aí, olha o que acontece.
Verso 27. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e lhe disse: Moisés, meu senhor, proíbe esse povo de ficar profetizando por aí. Ei, Moisés, não deixa não, o povo está profetizando lá no meio do arraial, fala que não pode. Verso 29, porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Você está falando para mim não deixar eles profetizar porque você está com ciúmes de mim? Tomara, olha o que Moisés declara, o desejo do coração de um líder, irmão. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Isso aqui é tremendo, presta bem atenção nisso. Irmão, Josué vai ali enciumado. Moisés, tem gente profetizando. Vai lá e proíbe esse povo de profetizar. Sabe o que Moisés, o coração do líder aparece ali? Fala assim: ei, você é louco, mano. Deixa eu te falar com você uma coisa. Eu não só queria que esses dois que não estão aqui dentro profetizassem, eu queria que todo esse povo também tivesse do Espírito de Deus. Não só os 70, eu não queria que Deus desse só para 70 ou só para 2, eu queria que Deus desse isso que Ele me deu, que estivesse sobre todos. O coração de um líder, irmão. Que eles também tivessem isso. Para eles entenderem o que eu tenho, para eles saberem o que eu sinto, para eles saberem como é saber esse mover dos céus dentro de si. Você está entendendo? Porque olha o que acontece. Você vai ver nas escrituras, isso vai viajar. E quando isso avança, você vai ver que profetas vão falar. Vai lá no livro do profeta Joel. Olha o que fala no livro do profeta Joel. Joel 2:28. Joel capítulo 2, no verso 28. Olha o que fala. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, o que o Senhor começa a liberar aqui a partir da fala do profeta Joel? Que haveria um dia onde ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Aquilo que Moisés, lá em Números 11, declara: ei, desejo do meu coração que todos pudessem ter. É desejo do meu coração que todos os homens pudessem ter o Espírito Santo. O que nós vemos acontecer aqui em Joel? Deus declarando através da boca do profeta que acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Todos terão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Ou seja, eu vou liberar do meu espírito. Toda a carne terá. Ou seja, o desejo que Moisés evidenciou lá atrás, Deus está declarando aqui em Joel que isso acontecerá, que isso se tornará uma realidade na minha vida, na sua vida, na vida de todos. E por que nós precisamos disso? Irmão, olha para um Moisés antes do Espírito Santo, olha para um Moisés depois do Espírito Santo. Olha na vida de qualquer homem de Deus e de qualquer mulher de Deus antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. São vidas completamente diferentes. Vidas que foram revestidas pelo Espírito Santo. Vidas que foram cheias pelo Espírito Santo. Você vai ver na antiga aliança algumas pessoas raramente foram envolvidas pelo Espírito Santo, mas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que todos nós temos esse acesso
Isso foi liberado sobre mim e sobre ti. Agora, veja bem, de repente você fala, Adriano, eu já sou batizado no Espírito Santo. Parabéns, meu irmão. Agora eu quero saber se você está deixando ele realmente preencher a sua vida. Se você tem vivido através do potencial do Espírito Santo na sua vida, ou se você tem vivido na força do seu próprio braço, na sua própria capacidade. Se você tem rendido as áreas da sua vida à magnitude do Espírito Santo. Se você tem vivido com ele como uma pessoa ou como uma coisa, como um adereço. Ei, porque isso faz toda a diferença. Então são dias onde ele vai se tornar mais real para a sua vida. São dias onde ele vai falar de uma maneira mais única ao seu coração. São dias onde ele vai ministrar de uma forma única na sua vida e você vai reconhecer a necessidade que você tem de ter a ele. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Presta bem atenção, irmão. Jesus Cristo falou assim, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Se eu não for, se eu não voltar, ele não virá. Jesus, ele sobe logo depois, né? Passa a crucificação, passa a ressurreição. Dias depois, Jesus ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus. E o que acontece desde a subida até essa data, se passam 50 dias. 50 dias. 7 semanas, conte 7 semanas de 7 dias. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. Chega o dia 50. E no dia 50, que nós lemos aqui em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam sentados. O Espírito Santo veio. A promessa foi liberada. Aquilo que Jesus falou, ele falou, eu vou ir, mas eu preciso ir para que ele venha. Por quê? Irmão, abra um parênteses aqui, entenda a preciosidade disso. Quando nós vemos a queda do homem lá em Gênesis, a queda do homem em Gênesis causou o quê? O que se perde lá em Gênesis? Algumas pessoas vão falar assim, um homem se perdeu. Tá, o homem ele perdeu o seu propósito. Qual era a ideia original de Deus? Deus tem uma ideia original. Deus não tem plano A e plano B. Deus tem um plano, plano A. Só esse. Não tem plano B, plano C, plano D. Se o plano A não funcionar, o plano B de Deus é fazer o plano A funcionar. Então, qual é o plano A? O único plano que Deus tenha. Que o homem fosse representante dele aqui na esfera terrena. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens e nos deu para quê? Gênesis 1, 26. Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança, para que ele possa governar, para que ele possa dominar, para que ele possa sujeitar, para que ele possa crescer e multiplicar. Então, existe um mandato de domínio sobre nós, que foi dado pelo Eterno. E o que acontece? Quando o homem cai, lá em Gênesis, quando a serpente vem e seduz a Eva, e consequentemente Eva e Adão caem, o que é que se perde ali? O que se perdeu foi o plano original. O que se perdeu foi a ideia original de Deus. Por quê? O governo ali foi interrompido. Porque o homem que tinha o governo na terra, ele caiu diante da serpente, que era Satanás. No momento que ele cai diante da serpente, ele entrega para a serpente a sua autoridade e poder. Se você estiver anotando, anota isso. Autoridade e poder são coisas bem distintas, bem diferentes, só que são totalmente importantes para que você possa realmente viver o mandato de domínio aqui na Terra. Então, o homem, quando ele cai no Éden, ele entrega para o diabo, na queda, ele entregou a sua autoridade e o seu poder. Aí, vamos caminhar aqui. Aí nós chegamos lá no Novo Testamento. E quando Jesus ele é crucificado, a palavra fala que ele veio para buscar e salvar aquilo que tinha se perdido. Então, quando essa palavra ela vem, muitas pessoas falam assim, ele veio buscar e salvar o homem. Não, ele veio buscar e salvar aquilo que se perdeu. O que se perdeu no Éden. O que se perdeu lá no Éden, irmão? O que se perdeu foi a autoridade e o poder de fazer aquilo que Deus chamou o homem a fazer aqui na terra.
O homem é o objeto, ele é um instrumento, ele é a luva, como o pastor estava falando outro dia, pastor Wagner Mariano estava falando sobre isso outro dia. O médico, veja bem, quando ele faz a cirurgia, ele usa uma luva. Não é a luva que faz a cirurgia, a luva é um instrumento que é vestida pelas mãos do médico. Então, o homem, eu e você, somos apenas um instrumento pelo qual Deus ele vai exercer o governo dele nessa terra. Porém, eu e você precisamos de autoridade e poder para isso. Então, Jesus ele vem, ele passa pela crucificação. Depois da crucificação, o que acontece? Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vira e fala com os discípulos assim: eis que vos dei autoridade. Autoridade. Vamos pegar o texto aqui para você não ficar surfando aí. Você que está assistindo, você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Autoridade. Autoridade. O relato dos guardas. A grande comissão. Mateus 28:16. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade, toda o quê? Autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Então, aqui veio a grande comissão, o comissionamento, o id, o envio. Só é legítimo quem é enviado. Só que o que acontece? Se eu e você, vamos aqui em Atos, capítulo 1, vai lá em Atos, capítulo 1. O que acontece antes de Jesus ser levado aos céus? Presta bem atenção. Atos, capítulo 1. Verso 1, verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder. Receberão o quê? Poder. Power. Vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Então, o que acontece? Eles precisavam ainda receber algo. E o Senhor estava falando o que eles precisavam receber. O que eles tinham que receber? O poder do alto. Eles já tinham recebido a autoridade, mas ainda faltava o poder. E quem iria trazer o poder? O Espírito Santo. Ele seria aquele que traria o poder. É aí quando nós chegamos no tempo do Pentecostes. O que acontece? A palavra fala que eles foram e ficaram durante 10 dias. A gente continua aqui no livro de Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 15. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: irmãos, é necessário que se cumpra as escrituras a respeito de Judas. Aqui eles levantaram Matias, que ficou no lugar de Judas. Aí chegamos no capítulo 2, que é quando o Espírito Santo é derramado, né? E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, eles sabiam que também estava chegando uma data dentro do calendário de Deus. E quando aquela data estava chegando, eles estavam reunidos. A palavra fala que subiram por volta de quase 500 pessoas para ficarem em um cenáculo, buscando, aguardando por aquele momento. Porém, quando chegou a descida, ao derramar do Espírito Santo, apenas 100 e poucas pessoas ainda estavam presentes. Porque isso fala da perseverança, isso fala da constância, isso fala do alvo, do objetivo, de entender que quando Deus quer fazer algo em um tempo, irmão, eu preciso parar a minha agenda e alinhar a minha vida para com aquilo. Não é ficar envolvido tanto nas minhas coisas ao ponto de me esquecer que aquilo que Deus está fazendo é importante. Então, nesses dias, são dias de Pentecostes, são dias de céus abertos. Os céus estão abertos, irmão,
vá percebendo ao longo desses dias, há uma maior fluência, há uma maior liberalidade, há mais liberdade. Então, aproveite esse tempo de céus abertos para orar aquilo que você ainda não orou, para clamar aquilo que você ainda não clamou, para buscar de uma forma como você ainda não buscou, para receber respostas que você também ainda não recebeu. De repente, veja bem, dia 2/6, entramos no 6º mês do ano, e de repente até hoje você ainda se vê bloqueado em muitas respostas que o Senhor quer trazer sobre a sua vida, em muitas orações que você já fez, mas você fala, eu ainda não vi respostas. Então, esse é um tempo muito propício, é um tempo muito especial dentro do calendário de Deus. E se você que assiste ou que vai assistir ainda não recebeu o derramar do Espírito Santo, eu quero orar pela sua vida, que nesses dias você tenha sensibilidade para que o Espírito Santo te envolva. Porque de repente você pensa assim, não, eu preciso estar em um lugar com algumas pessoas para que isso aconteça. Isso pode acontecer se você estiver em algum lugar com algumas pessoas que vão orar, impor as mãos sobre você e liberar o Espírito Santo. Mas isso pode acontecer independente de você estar num lugar ou não. Isso depende da fome, da sede e do desejo do seu coração para realmente falar, Pai, eu quero o teu Espírito sobre mim, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser envolvido pelo teu Espírito Santo. Normalmente as pessoas que me assistem aqui, elas já são cristãs, são pessoas que já já entregaram sua vida ao Senhor, são, na sua grande maioria, pessoas que já são batizadas no Espírito Santo. E eu também quero falar com você, irmão, porque nesses dias de Pentecostes, é dias do Espírito Santo renovar a sua vida. Eu quero e eu vou ser renovado nesses dias. Eu vou ser renovado pelo Senhor nesses dias. Ao longo dessa semana haverá uma grande renovação sobre nós, haverá um grande fogaréu, sabe, de dentro para fora, sabe, vai consumir toda a palha, vai consumir tudo aquilo que tem sugado a nossa vida, a nossa vitalidade, o nosso ânimo, os nossos recursos, vai consumir toda a distração, vai consumir toda a indisposição e vai nos alinhar novamente para com aquilo que os céus estão nos chamando a fazer nesse ano de 2025. Então esteja disponível, esteja de coração aberto, não se limite e não limite também o agir do Senhor, como Ele pode fazer e como Ele irá fazer, porque Ele vai fazer, Ele está fazendo. Então eu quero encerrar hoje, amanhã nós vamos voltar para continuar falando sobre as 3 características. Existem 3 coisas que Deus quer fazer nesse tempo de Pentecostes, e dentre essas 3 coisas é muito importante que você entenda, que você alinhe seu coração e que você esteja totalmente aberto a falar, Senhor, eu quero viver isso em totalidade, porque de repente você tem vários anos de vida já e nunca experimentou nada do Pentecostes na sua vida. Você até sabe disso, de ouvir, mas ainda não tem o entendimento para que verdadeiramente você possa viver isso em toda a sua magnitude. E esse é o desejo do coração de Deus, e esse é o desejo do meu coração. Eu alinho meu coração ao coração de Deus, para que aquilo que está no coração dele possa se tornar uma realidade. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo. É tempo de céus abertos, e se é tempo de céus abertos, nós sabemos que o Senhor quer se manifestar. São tempos de Pentecostes, Pai, e assim como nós vimos aqui no Antigo Testamento, o Espírito não era dado a qualquer pessoa, mas no Novo Testamento não. Ele é dado a todos os homens, ele é dado a todos aqueles que querem, todos aqueles que realmente já se reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Pai, eu oro por aqueles que ainda não receberam do Teu Espírito Santo, que vão assistir essa gravação. Pai, alcança a vida de cada um, toca a vida de cada um, ministra do Teu Espírito sobre a vida de cada um em nome de Jesus. E eu oro também para que aqueles que já têm do Teu Espírito Santo, que sejam renovados nesse dia. Espírito Santo, renova a vida de cada um. Renova o ânimo, a força, a disposição, a visão. Renova o propósito, renova a vocação. Reativa os dons espirituais. Dons que estavam adormecidos sejam reativados nesse tempo. Vidas que estavam perdendo o embalo na jornada, na caminhada, que sejam recalibradas nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, sopra, assim como o Senhor veio em Atos 2, como um vento.
Vem como vento na nossa vida, vem como vento na nossa casa. Assim como o Senhor se apresentou para Elias na porta daquela caverna como uma brisa suave, vem sobre os lares, vem sobre as casas, vem sobre as famílias. Pai, eu oro e declaro que famílias sejam cheias do Espírito, famílias cheias do Espírito Santo. Assim como a palavra do Senhor mostra em Lucas 1, mostra ali o sacerdote, mostra ali a mulher e mostra ali também o filho. Os três cheios, uma família cheia do Espírito Santo. Senhor, que o Senhor encontre abertura nos lares, que os lares estejam abertos para receber do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo venha redirecionar cada lar, cada família, cada casal, cada filho, cada homem, cada mulher, para o propósito do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, aumenta-nos a sede, aumenta-nos a fome, que não venhamos permanecer satisfeitos com aquilo que já sabemos, já conhecemos, já experimentamos, mas que haja uma nova sede, uma nova fome para essa nova estação. Eu declaro céus abertos. Os céus estão abertos sobre as nossas vidas. Irmãos, Deus abençoe você. Amanhã a gente volta e vamos continuar falando. São 3 características desse tempo. 3 características importantes que você precisa entender, alinhar e viver. Deus abençoe você. Compartilhe com mais pessoas. Vai ficar salvo aqui. E amanhã a gente volta 11h30 da manhã. Deus abençoe.